Meu Deus, quanto tempo que eu não apareço nesse canal. Relato de parto, de um parto normal, quase que um parto natural e que foi muito positivo. Você quer ter esse relato de parto bem positivo? Fica aqui nesse vídeo. Eu sou a Fernanda e seja muito bem-vinda. Há quanto tempo que eu não apareço aqui nesse canal, né? Afinal, já tem 6 meses que meu bebezinho nasceu. Mas vocês sabem, né? Gravidez, a gente fica um pouquinho mais introspectiva, depois vem o parto, aí vem o puerpério, a amamentação, tudo de uma vez. A gente acaba levando um tempinho pra voltar pro ritmo. Mas agora eu prometo pra vocês que eu vou voltar com tudo com os vídeos aqui do YouTube. Bem, então vamos lá que eu vou contar o meu relato de parto. Esse vídeo não vai ter parte 2, tá? Eu vou contar tudo pra vocês aqui. O Arthur nasceu dia 5 de março de 2024, a 1h06 da tarde. Eu comecei a sentir indícios do parto a 1h da manhã do dia 5. E eu tô dizendo indícios do parto porque eu praticamente não senti dor nenhuma. É, minha gente, é isso mesmo. Eu quase não senti dor. A única dor que eu senti foi na hora do expulsivo. Na verdade, na hora que ele coroou, que ele saiu, eu tive uma laceração. Então eu acredito que a laceração é que tenha doído. O parto em si não doeu nada. Fernanda, como assim não doeu seu parto? Não, gente, meu parto não doeu. Mas calma, o que eu fiz foi algumas técnicas de hipnose, hipnobirthing, para quem não conhece. Eu vou trazer um outro vídeo só falando sobre essas técnicas para ter um parto indolor. Como eu disse, eu comecei a sentir algum incômodo, né? Indícios do meu parto a 1h da manhã. Eu já não dormia muito bem, já tinha algum tempo, né? Alguns meses, os meus últimos meses de gestação, eu tive bastante insônia. Então era normal eu acordar de madrugada e não conseguir voltar a dormir. Mas especificamente nesse dia eu senti uma ardência, um calor na minha lombar e como se fosse uma cólica de cocô no pé da barriga. Esse foi o único incômodo que eu tive durante toda a madrugada. Só que isso foi se intensificando, depois passava, depois ficava um pouquinho mais forte, depois passava de novo. Até eu perceber que isso eram contrações, levou um tempinho. Eu tive contração de treinamento desde a 14ª semana de gestação. Então eu estava muito acostumada a ter contração de treinamento sem dor, né? Ter contrações indolores. Então para mim eu não estava sentindo dor e era só mais uma contração de treinamento. Eu acordei 1h da manhã, fiquei me remexendo na cama de um lado pro outro, levantei, tentei me movimentar um pouco, vim na sala, tentei fazer qualquer outra coisa para ver se o sono voltava e nada do sono voltava. Como eu estava sentindo uma cólica de cocô, tentei ir no banheiro, não consegui fazer nada. Quando foi umas 3h da manhã, eu fui tomar um banho para ver se eu relaxava, para ver se eu voltava pro meu corpo, para tentar dormir de novo, porque eu tava na cabeça que aquilo eram contrações de treinamento. E a contração de treinamento, quando a gente toma banho, né, ela costuma passar, costuma aliviar. E foi o que eu fiz, só que não passou. Mesmo assim, eu não tava sentindo dor, então eu não sabia se aquilo realmente era um trabalho de parto ou não. Quando foi 4h da manhã, o meu marido acordou para ir trabalhar. Ele perguntou se estava tudo bem comigo. Eu falei, olha, eu tô sentindo aqui um incômodo, mas eu não tenho certeza ainda se é um trabalho de parto ou não. Vai trabalhar, fica tranquilo, só fique em alerta, qualquer coisa eu te ligo. Ele perguntou se eu tinha certeza, eu falei que sim, e ele foi trabalhar. Gente, essa madrugada eu fiz até bolo, porque eu não conseguia voltar a dormir, eu precisava ficar me movimentando. A sensação que eu tinha no meu corpo, aquele incômodo, aquela cólica, era para eu ficar me mexendo. Tentei fazer exercício para ver se as contrações de treinamento passavam. A minha vontade, assim, era ficar me mexendo, dançando, abaixando, rebolando, mexendo o quadril. Era isso que eu sentia. O meu tampão, ele já tinha começado a sair uma semana antes, então ele vinha saindo de pouquinho em pouquinho. Só que quando foi mais ou menos 6h da manhã, o meu tampão saiu de vez, saiu com um pouquinho de sangue. Aí eu entrei realmente em alerta, mas a minha obstetra já tinha falado que provavelmente ia sair com um pouquinho de sangue. As minhas contrações começaram a aumentar a intensidade. Eu ainda não estava sentindo dor, só que eu já estava sentindo que realmente eu estava tendo uma contração. Eu estava sentindo que o meu quadril, eu não vou dizer que ele estava abrindo, mas assim, eu precisava muito mexer o quadril. Às 7h da manhã, eu liguei pro meu marido e falei, olha, é melhor você voltar porque o meu tampão saiu de vez, é melhor a gente ir pra maternidade para desencargo de consciência. Gente, eu não estava crendo que eu estava parindo até aquele momento. Eu tentei monitorar as contrações, só que como eu não estava sentindo dor e eu esperava uma dor absurda das contrações, para mim
mim aquilo, eu não tinha como mensurar se estava sendo curta, se estava sendo longa, porque vinha um incômodo, mas logo passava, sabe? Não era algo assim que, nossa, eu estou parindo. Meu marido retornou do trabalho e nós fomos à maternidade. Eu cheguei na maternidade, era mais ou menos 9 horas da manhã. Só que entre chegar na maternidade, passar pela triagem, como eu tava tranquila, não tava sentindo dor, eu não fiquei assim como prioridade. Eu estava com uma prioridade porque eu estava grávida, mas não, entre as grávidas eu não era a mais crítica. Haviam grávidas que estavam sentindo muito mais dor que eu e provavelmente teriam que ter o atendimento mais rápido, digamos assim. Então eu fui encaminhada para a ala das grávidas. Eu ainda passei pelo cardiotoco para ver se estava tudo bem, para ver se realmente eu estava sentindo contrações ou não. Fiquei ainda uma meia hora com o aparelho na barriga para que o coraçãozinho do bebê fosse monitorado e as contrações também. Então assim, entre dar a entrada na maternidade, fazer os exames iniciais, eu ainda depois passei por um exame de toque para ver se realmente eu estava com dilatação suficiente, se eu já estava com trabalho de parto em andamento, ainda levou um tempinho. Quando eu fiz o exame de toque depois do cardiotoco, eu estava com 6 centímetros de dilatação. Isso era mais ou menos 11 horas da manhã. E aí eu fui para a sala de parto, realmente para poder me preparar para que eu tivesse meu parto. Chegando na sala de parto, o que eu fiz foi tomar um banho bem quente, deixar a água bem quente cair na minha cintura, né? Cair aqui na minha lombar. Meu marido ficou do meu lado, eu ficava abaixando, levantando. Ainda não tava sentindo nada de dor, eu só tava sentindo um incômodo muito forte de querer dançar. Eu precisava me mexer, eu precisava rebolar, eu precisava manter meu corpo em movimento para que aquele incômodo passasse. Como eu falei, eu devo ter chego na sala de parto mais ou menos 11 horas, 11 e pouco da manhã. Quando tinha quase 1 hora que eu já estava ali no banho, a enfermeira chegou, a enfermeira parteira chegou, perguntou se eu havia feito cocô. Eu falei que eu ainda não, que eu tava com dor de barriga, mas eu ainda não tinha conseguido fazer cocô. Ela falou que tudo bem, ela me deu um remédio, né, um supositório pra colocar, pra ver se eu conseguia fazer. Não consegui, ela falou que tudo bem, que ela ia fazer novamente o exame de toque. Eu não queria que ficassem me tocando toda hora, mas desde a entrada, né, desde a minha admissão na maternidade até aquela hora, eu só tinha feito um exame de toque e eu já estava com 6 centímetros de dilatação, eu deixei que ela me tocasse novamente pra saber qual que era a evolução do meu parto. Então eu deitei na maca, ela foi fazer o exame e, gente, ali eu já tava com 8 centímetros de dilatação. Isso já era uma 12h50 mais ou menos, porque entre ela entrar no quarto, eu sair do banho, me arrumar, tentar fazer cocô e tudo mais, tinha passado uns 20 minutos. Ela fez o exame e na hora ela pegou e falou assim: olha, você já tá com 8 centímetros de dilatação, a sua bacia é muito boa. Eu pensei comigo na minha cabeça, né? Nossa, parideira, vou parir em vários. E como eu não tava sentindo dor, a minha vontade era ficar em pé. Só que em meio àquilo, né, eu já tava com 8 centímetros, ela já tava sentindo o bebê coroando. Elas não me deixaram ficar me movimentando muito. Como eu tinha que colocar o aparelho na barriga também para poder medir tanto as contrações quanto os batimentos cardíacos do bebê, não deu tempo de eu ficar me mexendo muito, de eu trocar de posição nem nada. Então ela começou a se trocar, né, ela começou a se vestir, começou a preparar a maca, preparar tudo. Conforme ela foi monitorando as contrações, eu não estava sentindo a contração, eu sentia um incômodo, mas não sentia dor de contração. Ela foi me avisando, falou assim: olha, quando você sentir vontade de fazer força, você faz. E a minha vontade, gente, era de fazer cocô, era força de cocô. E eu falava pra ela, falava assim: olha, eu quero fazer cocô. E ela falava pra mim: faz cocô, faz força de cocô, faz a força que você quer fazer. Eu sei que a força de cocô, tem muitos especialistas que falam que não é a força ideal pro parto, mas naquele momento eu sentia muita vontade de fazer cocô. Então eu comecei a fazer a força de cocô. E, gente, eu me na maca mesmo. Cara, foi assim como se eu tivesse diarreia, sabe? Foi pra limpar tudo que tinha pra limpar. Eu passei a maior vergonha. O meu marido do lado, a sala cheia de enfermeira e eu lá me cagando tudo. Mas a enfermeira me acalmou, falou que aquilo era normal, falou que eu podia continuar, que não tinha problemas. E eu continuei fazendo tudo que eu tinha pra fazer. A enfermeira que estava fazendo, né, realizando o meu parto, era uma enfermeira parteira em treinamento. Mas havia uma outra enfermeira mais velha que estava dando as orientações pra enfermeira parteira que estava me auxiliando. Essa enfermeira mais velha puxou um carrinho que tinha várias tesouras, vários instrumentos e falou assim: olha, se não tiver descendo, a gente vai ter que fazer a episiotomia. A gente vai ter que fazer o pequeno corte. Naquela hora eu gelei. Eu fiquei branca, fiquei pálida, fiquei de todas as cores possíveis. Agarrei na mão do meu marido e falei assim: eu não quero que me corte. Aí ela falou assim: ah, mas se eu ver que tem necessidade, eu vou te cortar sim. Eu falei assim: eu não quero que me corte, porque isso não é preciso, tá, gente? Eu não queria de
forma nenhuma que isso fosse feito, porque a laceração pós-episiotomia é muito maior do que uma laceração normal de parto. O meu parto, nesse momento, ele não estava evoluindo. O meu filho não estava descendo o suficiente. Até essa hora, eu ainda não tinha estourado a bolsa. O meu bebê estava com a bolsa intacta. Eu tive todo o meu trabalho de parto com a bolsa intacta. Só no expulsivo é que elas disseram, né, acreditavam que aquilo estava impedindo que meu filho descesse mais. Então, elas estouraram a minha bolsa nesse momento. Só que lembra que eu falei que isso foi 10 para 1 e meu bebê nasceu 1:06? Acontece que eu acredito que não precisaria ter feito essa ruptura da bolsa. Se não tivessem feito, eu teria meu parto natural, mas eu tive um parto normal da mesma forma. Depois que elas romperam minha bolsa, aí a vontade de fazer força foi muito, mas muito maior. E eu continuava falando que eu queria fazer cocô. E elas falando, faz o seu cocôzinho, não tem problema, pode fazer sua força de cocô. Eu senti uma vontade de fazer uma força, mas uma força que eu fiz, nessa hora eu senti uma dor. Eu acredito que foi a hora que ele passou pelo arco. Dizem que é o arco de fogo, o círculo de fogo nesse momento. Essa minha pequena discussão, eu acredito que eu já estava na partolândia, né? Quando a gente já não tem mais noção do que tá acontecendo, a gente só quer parir logo, tudo tem uma intensidade muito maior. Quando saiu a cabeça do meu filho, elas perceberam que o cordão tava enrolado no pescoço. E aí elas pediram para eu fazer um pouquinho mais de força para sair do cordão, né? Porque o cordão ainda tava preso. Eu fiz um pouquinho mais de força, talvez na hora errada, mas eu fiz. E depois veio uma segunda contração e nessa segunda contração nasceu o corpinho dele. Então assim, a única dor que eu senti foi na hora que a cabeça dele saiu. Você deve estar se perguntando se eu tomei anestesia. Não, eu não tomei anestesia. Como eu falei, meu parto só não foi natural porque elas estouraram a bolsa, mas ele foi normal e o mais natural possível. Então eu tinha isso na minha cabeça, que eu não queria tomar anestesia porque eu tenho alergia a vários tipos de remédio e anestesia para mim, no meu ponto de vista, seria perigoso. Então eu não queria anestesia de jeito nenhum ou analgesia, eu não queria de forma nenhuma. E foi respeitado a minha vontade. O que eu dizia no meu plano de parto é que depois dos 7 centímetros de dilatação, se eu sentisse necessidade, Fernanda, sentisse necessidade, eu pediria anestesia. Só que foi tudo tão rápido que nem daria tempo, se eu quisesse receber anestesia, não daria tempo de acontecer. Então, meu bebezinho nasceu a 1:06, eu tive um expulsivo de 15 minutos, foi muito rápido, as coisas aconteceram muito rápido. Depois, pra não falar que eu não senti dor, elas foram me limpar, né? Porque, como eu falei, eu tive uma laceração pequena, elas foram costurar e tudo mais. Isso eu senti. Por mais que elas dessem anestesia local com injeção, eu senti tudo. E assim, eu acho que ficou muito mais sensível depois do parto. Ela foi me limpar com papel, cara, parecia que ela tava passando uma esponja de aço em mim. Foi um negócio muito estranho. Eu senti muito mesmo. Pra mim, me incomodou mais eu tomar os pontos pós-parto do que, de fato, o meu parto. Mas a minha recuperação depois também foi maravilhosa. Eu fiquei apenas 2 dias na maternidade. Os pontos cicatrizaram bem, caíram em seguida. O Arthur nasceu muito saudável, só que ele nasceu pequeno. Ele nasceu com 47,8 centímetros e 2,9 kg. Quando a gente saiu da maternidade, ele já estava pesando 2,730 kg. Mas é normal os bebezinhos perderem um pouquinho de peso após o nascimento. O Arthur nasceu muito esperto. Ele já nasceu com o olhinho aberto, olhando para mim. Na hora que ele caiu assim no meu peito, para mim foi o momento mais especial da minha vida. E ele caiu aqui assim, ó, e ele já levantou a cabecinha, abriu o olhão para mim, tipo, me procurando. Cara, ele levantou a cabeça assim que ele nasceu. Vocês fazem ideia disso? Inclusive, ele está com 6 meses, mas ele aprendeu a engatinhar com 5 meses. Assim que o corpinho dele saiu, eu tentei pegar, acho que instinto de mãe, tentei pegar ele pelo pezinho, né, que tava ali mais próximo de mim, mas as enfermeiras não deixaram puxar porque elas ainda estavam tentando desenrolar o cordão do pescoço dele e depois elas jogaram ele aqui em cima de mim e, cara, foi o momento, assim, mais especial da minha vida. A gente esperou o cordão parar de pulsar pro meu marido poder cortar o cordão, ele cortou o cordão. Depois também foi meu marido que colocou a primeira roupinha dele e aí ele já veio, já ficou comigo. A gente pôde aproveitar aquela primeira hora, né, entre mamãe e filhinho, ele já tentou mamar, ele teve uma pega muito boa, só que eu tive muita sensibilidade no mamilo, depois eu venho e falo sobre isso também pra vocês, mas cara, foi assim, um parto acima das minhas expectativas, eu não tive nenhum problema dos quais eu imaginei que poderia ter, não tive que tomar anestesia, tive que tomar alguns pontos, mas foram poucos, eu tive laceração nos grandes lábios apenas, e um furinho só em cima, perto do nosso canalzinho de fazer xixi. Como já tem 6 meses, pode ser que eu tenha esquecido de algum pequeno detalhe, mas no geral foi assim o meu parto. Eu tenho 2
2 vídeos contando com mais detalhes lá no meu perfil do TikTok, que eu vou deixar aqui pra vocês o nome. A minha intenção é trazer mais conteúdo sobre a minha maternidade aqui pra você. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa um curtir e se inscreve aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo!